Olá, pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui nosso podcast. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. Estou aqui com a Carla. Advogada, especialista em direito e inclusão da pessoa com deficiência. E agora a gente tem a honra de falar com o queridinho da mulherada. Não Da fala assim não. mulherada, do autismo. Não fala Não, assim né? não, Não que minha vamos botar mulher... encrenca com a já- Daqui a amiga. pouco ela vem aqui e Os quebra queri... isso aqui. Tá bom, vai, o queridinho do autismo. Ficou melhor. Tô vendo? Isso é uma série visual novo. Só a gente chique, não é né? chique. Aí já vem consertando. Já vai dando os retoques, né? É. Mas a gente vai precisar apresentá-lo, Selmo? Está presente. Vai que tem Alguém alguém caiu que de paraquedas. Um Exato. extraterrestre, Exato. né? Para a Enfim, posteridade, daqui muitos anos, pronto. quando as pessoas existirem, e alguém não conhecer o Selmo, é isso. Bom, Lucelmo, esse nome diferente, né? Eu sou professor, sou mestre em História pela PUC São Paulo, fiz o doutorado também na PUC São Paulo em Educação e o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E a minha área de estudo é autismo, digamos assim, é ampla, né? Porque é autismo e práticos com evidência, e aí eu circulo entre alguns temas relacionados a isso, mas principalmente na área de educação inclusiva, que é, digamos, esse tema, macro tema, né? Aí tem várias coisas, formação de professores e tal, e as práticas especificamente pedagógicas. Um grande batalhador por práticas baseadas em evidências no país, enfrentando, nadando contra a maré. Ativista, vou complementar, que está direto lá no Congresso, que está direto nas reuniões, que tenta ajudar a mudar a legislação, que inclusive já vi você trazendo essa é a Um sua dos parte de relatores do ativismo. Parecer 50, do Exato. Então, assim, CNS. ó, parabéns pelo trabalho que você tem feito, Lucelmo, realmente, que contribui muito com o que a gente está vendo de avanço, de progresso, e com as discussões que a gente tem trazido no Brasil. E, ultimamente, eu comecei a discutir muito também, foi até uma coisa que a gente estava debatendo aqui, Então, que né? a gente ia falar Entendem? sobre bullying. Exato. Entendem a complexidade de escolher um assunto para a gente debater aqui, porque o leque de opções, assim, é gigantesco. Mas bullying é uma coisa tão séria que tem acontecido cada dia com mais frequência na nossa sociedade. E acho que é legal a gente talvez começar conversando e lembrando a diferença de que bullying não é mimimi, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Agora, hoje em dia, tudo é bullying. Por que que agora tu não pode falar nada que é bullying? É muito mais complexo do que parece o bullying, né? Muito mais complexo e muito mais perigoso, né? Então, em primeiro lugar, nós tivemos agora, recentemente, um caso que deu visibilidade para o tema, que foi um menino que foi morto, né? Ele foi pisoteado pelos colegas propositalmente, e aí depois ele faleceu, né? Isso no litoral de São Paulo, um caso muito grave, né? E claro que este caso, digamos assim, ele desperta o interesse da sociedade, né? A comoção da sociedade, mas casos como esse, que obviamente não tem o mesmo desfecho, acontecem todos os dias. E eles não deixam os mesmos efeitos físicos, mas deixam efeitos psicológicos muito graves, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender como é que a gente sabe se alguma coisa é mimimi ou se ela é grave. A gente olha para o desfecho, o que é que ela produz. Então, ela produz altos níveis de depressão, de ansiedade e, por exemplo, suicidário. Ideação suicida e suicídio, inclusive. Suicídio. Então, os níveis de... quando você olha, por exemplo, para dados sobre indicadores de risco de suicídio, o fato de ter autismo, ele é uma coisa que já aumenta. Mas aqueles que passaram por bullying aumenta muito mais. Aumenta entre toda a população e especialmente entre o público autista, que toda a literatura diz que é, digamos assim, o público mais sensível à questão do bullying. É aquele que mais sofre o bullying, né? Então, é assim que a gente sabe que ele não é mimimi, porque o desfecho que ele produz é terrível, Gravíssimo. né? Gravíssimo. Então, isso já está bem demonstrado no mundo inteiro, e o mundo inteiro tem adotado políticas muito, muito sérias de combate ao bullying, embora estejamos ainda aprendendo a fazer isso de uma maneira mais competente, mas no Brasil não existe a mesma coisa. Então, por exemplo, nós tivemos agora um caso de bullying bem grave, né? Eu vou perguntar, nós não conversamos isso antes. O que o Ministério da Educação disse sobre esse caso? Nada. Eu não vi nada. Nada. Eu não vi nada. Não aconteceu nada. Entende que não é nenhuma novidade. A questão do não bullying na escola, da responsabilidade da escola trabalhar em ações de coibição e ações preventivas já está previsto na legislação. A lei anti-bullying é uma lei antiga, onde traz essa responsabilidade à escola. O que eu acho muito importante lembrar que o ato, por exemplo, que aconteceu com esse menino, trágico e tudo, não começou com eles pisoteando esse menino.
Começou com empurrando, Sim. começou com xingar, começou depois com um tapa, começou com pegar Uma material e jogar. brincadeira. Entende? Isso é divertido para quem tá Isso fazendo. tem uma evolução, né? A gente poderia dizer uma involução, porque é uma coisa tão terrível que não dá nem pra gente chamar de evolução. Mas esses atos foram progredindo. Se isso tivesse sido trabalhado no início, essa fatalidade não aconteceria. E muitas vezes nós, como pais, nós como educadores, nós como terapeutas, nós como sociedade, precisamos ter o olhar um pouco mais rebuscado para acabar com isso no início. Uma vez eu estava conversando com o Gabriel, né? O Gabriel, meu filho, está com 13 anos. Teve uma época que ele passou um certo bullying na escola e eu estava conversando com ele, explicando, falando, porque muitas vezes autistas têm dificuldade de perceber que eles são vítimas de bullying, por conta da dificuldade na comunicação, na interação social, teoria da mente e tudo mais. Muitas vezes eles são vítimas de bullying sem perceber, e quando percebem, o caso já está muito grave. Mas eu expliquei de um jeito para o Gabriel que ele entendeu perfeitamente, e eu tenho falado isso muito quando eu tenho oportunidade de falar com crianças, com adolescentes e tudo. Uma brincadeira só é brincadeira se todo mundo está se divertindo. Quando tem alguém que está sofrendo, aquilo não é mais brincadeira, né? Quando nós éramos crianças, era tudo uma brincadeira de mau gosto, um humor isso, aquilo. Não existe isso. Uma brincadeira de mau gosto não é brincadeira. Sim. A gente está machucando alguém que pode não ser físico, mas emocionalmente traz marcas e resultados que podem durar por toda a vida. Sim. Quantas pessoas hoje em dia têm traumas e dificuldades em relacionamento, e dificuldades no ambiente de trabalho por conta de bullying que sofreram quando eram crianças. E naquela época era só uma brincadeira de mau gosto. Então isso é muito, muito sério. E aí a gente precisa primeiro começar com pensar o que caracteriza então um bullying, né? A literatura científica, ela não existe uma unanimidade, mas em geral eles vão entender o seguinte, que o bullying é uma situação, é uma violência que pode ser simbólica, ou ela pode ser verbal, né? Ou ela pode ser física, e ela pode transitar entre outros, e ela tem algumas características, ela é reiterada, ela não é um Exato. episódio único, ela é, em geral, ela pode ser individual ou coletiva, mas em geral ela é coletiva, ela começa com um perpetrador principal e depois ela tem um engajamento coletivo, e ela tem uma situação, eles colocam isso é difícil para quem é da análise do comportamento, né? Ele tem a intenção de machucar. Ela tem a intenção. Ele quer o mal. Exatamente. Ele quer o mal do outro. Embora essa definição ela não seja unânime, porque é difícil você verificar como é que você avalia se Onde existe. caracteriza o dolo, a culpa nisso, exatamente, né? Mas ela não é um acidente. Ela não é um acidente, é nesse Por isso sentido. que é necessário que ela é ter intencional. a reincidência. Ela E não é um existe- acidente. E existe uma Sabe-se que causa diferença prejuízo. entre poder de um e de outro. Então, eu acho que esse é o principal aspecto. Você tem um desequilíbrio, né? Exato. Como eles chamam. Então, você tem. Porque assim, um adolescente xingar o outro, isso é normal. É uma briga. Não. Pode ser Xingar. Sim, uma discussão. Sim, Pode ser uma discussão. Então, por exemplo, eu como professor, eu tive 14 anos em sala de aula, né? Então, às vezes eu via um xingava, o outro xingava, e ficava 0-0, eu interrompia e tá tudo certo. Porque eles estão aprendendo a lidar com o contraditório, tá tudo certo. Mas no bullying existe uma relação de desequilíbrio em que o indivíduo está indefeso. Ele não está indefeso, não só uma relação, não é uma relação objetiva necessariamente, mas ele se sente indefeso, ele não consegue se defender. E aí esse desequilíbrio às vezes tem a ver com a força de fato com o outro, com a legitimidade que o outro tem no grupo, com o fato de ser coletivo, tem vários motivos pelos quais tem esse desequilíbrio. Então quando você tem essas situações, aí você caracteriza de fato o bullying. Que é crime agora no nosso Código Penal. Isso é novidade. Bullying é crime no Código Penal. Só que como você está falando por exemplo, quando você está falando de adolescente, o adolescente ele comete o ato infracional, e aí o que acontece? A grande questão na minha interpretação, e aí a criança nem é ato infracional, de 12 anos, nem ato infracional. A grande questão, eu acho, da legislação anti-bullying atual é você responsabilizar os pais. Ou a escola. A partir do momento que a escola tem o dever ambos, né? de trabalhar contra o bullying, não só na coibição como na prevenção, quando o bullying acontece. E aí eu acho que é o grande ponto, principalmente quando a gente está falando para pais. Quando isso acontece, nós precisamos dar ciência para a escola de que isso está acontecendo. Porque se fazem alguma coisa com o Joaquim, você comunica à escola, e a escola não toma nenhuma medida com relação a isso, significa que a escola está sendo ciente, e aí sim, ela é coautora disso. Agora aqui eu acho que é um pulo que eu acho que é importante a gente fazer, né?
O Valentim está com 9 anos. E com 8 anos ele estava numa escola e começou a sofrer bullying. Nós conversamos, colocamos um auxiliar para mediar. Continuava sempre que tinha uma oportunidade, continuava o bullying. Falamos com o diretor da escola, continuava o bullying. Solução nossa foi trocar de escola, escrever um artigo na Folha sobre bullying e meter o pau nessa escola para todo mundo que eu conhecia. Agora, fui discutir de 10 pais que estavam naquela escola, 9 os filhos tinham sofrido bullying. 9. E eu conheci uma outra mãe recentemente agora que o filho praticava bullying e ela trocou porque lá eles não faziam nada, ele não tinha nenhuma consequência pelo fato dele praticar bullying, ela não queria que o filho desenvolvesse esse hábito, trocou ele de escola, na outra escola eles tomaram mais medidas. Então, eu vi neste ano o meu filho, que é um menino alegre e sorridente, se apagar quase completamente. Ele se tornou outra pessoa, apática, cabeça baixa, incapaz, com uma autoestima péssima. E aí, a minha pergunta é, nesse sentido, eu tenho o dia do índio, eu tenho o dia da árvore, eu tenho o dia do meio ambiente, que são todos importantes, têm a sua relevância. Qualquer criança, se você joga um lixo no chão hoje em dia, ele sabe que aquilo não pode ser feito, ele sabe para quem falar e ele sabe a consequência caso continue jogando lixo no chão. Mas com o bullying, as nossas crianças não sabem reconhecer o que é o bullying, reconhecer se está sendo feito muitas vezes ou não, para quem denunciar, qual a consequência, o que acontece. Como é que a gente sai desse estado, ô Lucelmo? O que você tem aí para a gente de forma mais prática? Como é que eu faço essa transição De achar ruim e de acontecer alguma coisa ali na escola? Não só as crianças não sabem, os profissionais também não sabem. Também não. Né? Então, é um problema de ausência de uma política de fato. De um modo geral, nos países da OCDE, digamos assim, né, países mais desenvolvidos e tal, que têm feito coisas interessantes de combate ao bullying, em geral, eles estão dentro de um sistema chamado PBIS, que é o Positive Behavior Intervention and Support, que ele é um sistema multinível. Então, você tem várias camadas em que você deve atuar, né? Sim. A primeira camada é a camada universal, que a gente chama de nível 1. Para todo mundo. Aí você já deu a letra de um exemplo, né? Então você tem um dia para discutir bullying, você tem um tema que você vai discutir e essa discussão, em geral, ela envolve profissionais, as outras crianças, outros alunos e os pais dessas crianças. Então, a gente tem vários debates. Que é a conscientização. Isso, é a tal da conscientização. E aí você tem a conscientização específica sobre o bullying e tem a conscientização sobre diversidades. Então, por exemplo, você tem um dia para discutir neurodiversidade, você vai dizer, olha, o que é o autismo, o que é não sei o quê. Você vai falar, por exemplo, de sexualidade e outra, de raça, social, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu trabalhei em várias escolas, mas eu trabalhei numa escola que era referência da casa da criança e do adolescente. Então, era importante entender o que era aquela realidade. Os alunos não sabiam o que era aquilo. Eram alunos que tinham vivido experiências terríveis, né? Os outros não sabiam. Claro que não é para você dizer, eles passou por isso, mas você dizer, apresentar essa diversidade. Mas você ter a percepção das diferenças te faz acolher que geralmente é o gatilho pro bullying. Pode fazer, né? Contribui um pouco. Por isso que eu também tenho que trabalhar nos outros níveis. Então eu tenho que ter digamos assim, uma rotina de palestras, que é um calendário de palestras com pais, professores e outros alunos. E eu tenho que ter, a segunda coisa, uma hierarquia de consequências. Então, por exemplo, é diferente você xingar o aluno, é diferente você xingar sendo racista, e é diferente você bater, e é diferente você machucar, entende? Você dá um tapa e você... é maior, a consequência tem que ser diferente. Tem que ser maior. Então eu tenho que ter uma hierarquia de consequências. Porque se não tiver consequência, as atitudes dificilmente vão parar. Exatamente. Então, além de eu conscientizar, eu tenho a hierarquia de consequências, segunda coisa. E a terceira coisa, eu tenho que ter um canal claro para quem que eu falo e o que é. O que é o bullying exatamente, qual é a definição e para quem que eu falo. Hoje, você não sabe para quem que fala. Se é para o professor, se é para o coordenador, se é para a diretora, se é para... Você não sabe. Não tem um canal. Então você tem que ter um canal claro. Isso. Não é que está descentralizado. Não tem. Você conta para a tia, né? Exatamente. Para primeiro o adulto que muitas vezes, para não causar problema, abafa. Sim. Abafa porque pode virar um problema, porque mas não é bem assim, seu coleguinha já entendeu, vamos mudar, tá tudo certo. E muitas vezes as pessoas negam pela questão da responsabilidade, porque a partir do momento que eu admiti que na minha escola tem bullying, significa que eu não sou um bom gestor. Então, foi
só um mal-entendido, foi só um probleminha entre crianças, mas tá tudo certo aqui. Então eu tenho essas 3 coisas para fazer no nível 1. Agora, tem uma coisa que você faz no nível 2. Então, vamos imaginar que eu tenho tais alunos lá que eles passam por bullying ou eles passam por certas situações que se a gente deixar, elas vão caminhar para o bullying. Para esses alunos, a gente deveria ofertar, que a gente chama de treinamento de habilidades sociais. Então, são pequenos grupos, em geral de 3 a 6 pessoas, que você vai oferecer esse treinamento. E esse treinamento, em geral, ele vai olhar quais são as habilidades, mas a principal é a de assertividade, né, entre as várias habilidades sociais. Que daí saiu uma frase polêmica, mas que eu uso muito, sua, e eu menciono geralmente, que é: não existe aluno, não existe bullying, existe aluno que não sabe se defender. Eu entendo que você quis realmente provocar e ser bastante ácido na sua colocação, e é verdade que, num certo nível, eu tive que implementar isso com o meu filho, de deixar bem claro o seguinte: não é não. Falou. Porque o que acontecia? Ele ficava bravo, os outros gostavam de ver ele bravinho, aí continuava. A hora que ele ia estourar para falar com a professora, não. Ele acalmava de novo, fazia os amiguinhos e voltava, e eles passavam o dia inteiro fazendo isso com ele. A partir do momento que ele aprendeu o seguinte: falou não uma vez, na segunda ele pode falar que vai pedir desculpa, ele pode rezar, ele pode chamar o nome de qualquer santo, ele pode falar que vai te dar qualquer brinquedo, ele pode falar que é o seu melhor amigo, ele pode falar que ele vai se vingar, ele pode falar o que quiser. Você vai na professora e você vai falar o que está acontecendo, você vai se posicionar, você vai se colocar assim, assim, assado. E se a professora não garantir consequência, é comigo que você vai falar. Porque aí eu garanto. Acabou. E qual é o nome dessa habilidade? É assertividade. Exatamente. Assertividade. Então, isso é muito importante para as pessoas aprenderem a lidar com essa situação. E no terceiro nível, quando você tem um perpetrador, né, a pessoa que comete o bullying, você faz análise funcional do comportamento dele, que é o que deveriam ter feito com esse amigo aí. Você faz análise funcional, porque você faz a intervenção. É ruim de graça, né? Exatamente, tem uma função. Tem um contexto envolvido. Exatamente. E aí você faz a análise funcional e faz a intervenção para reduzir o comportamento dele, esse comportamento de perpetrador. Então é importante dizer que o combate ao bullying, ele não é um ato de justiçamento. Uma semaninha. E não é um ato de justiçamento. Vamos lá, aí você pega, expulsa, tá resolvido. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Porque a gente só tá passando pra frente. Exatamente. Você precisa, de fato, atuar sobre o caso. Muito interessante. A gente podia passar tarde falando sobre isso, mas o Lucelmo tem que fazer palestra, a gente precisa terminar. Lucelmo, obrigada de verdade. Foi muito, muito curtinho, mas a gente pode voltar, falar mais sobre isso. Todo mundo tem uma história. Gabriel sofreu bullying, a gente trabalhou com isso, com treino de habilidades sociais em casa. Muito, não foi pouco, não. É importante a gente capacitar os nossos filhos, as pessoas autistas, porque eles têm um alvo no peito, sabe? E tem muita gente que se aproveita disso. E isso que o Lucelmo trouxe aqui, gente, não é a opinião do Lucelmo. Isso que ele está trazendo aqui é o seguinte, baseado em evidência. Existe um programa, existe manual, existe forma de treinamento, existem estudos que, aliás, são uma das coisas mais estudadas esse PBE. PBS. E a gente tem ali centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos hoje que estão num sistema que a escola oferece. Esse mesmo sistema hierárquico de gestão de comportamentos agressivos, de comportamentos inapropriados, de bullying. Então, assim, não é um chute, não é um achismo. Então, ele é obrigatório em diversos países, dezenas. Então, no Canadá, na Austrália, na Finlândia, um monte de lugar. Então, você tem experiências em culturas diferentes, em contextos diferentes, todas muito exitosas. E os resultados comprovam que funciona, né? E que aqui então, só vai acontecer se a gente exigir. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Boa palestra. Obrigado.